Estudo da matemática do quinto ano. Ficha de trabalho de matemática, exercício 2. Adição e subtração de frações. Na resolução deste exercício, vamos resolver cada uma das três expressões matemáticas por dois métodos. No primeiro método não vamos recorrer aos conceitos de mínimo múltiplo comum, nem do máximo divisor comum. Em vez disso, vamos recorrer ao denominador comum, que se obtém pela multiplicação dos dois denominadores. E no segundo método vamos recorrer aos dois conceitos, o MMC e o MDC. Na resolução das expressões numéricas são utilizadas regras, que podem ser resumidas em regras de prioridade. Numa expressão numérica, a resolução de parênteses, e caso existam, devem ter a primeira prioridade. Como segunda prioridade a resolução de potências e raízes. Como terceira prioridade, e da esquerda para a direita, a execução das multiplicações e divisões. E como quarta prioridade, e da esquerda para a direita, a execução das adições e subtrações. Vamos então iniciar a resolução das expressões, pelo primeiro método, não recorrendo aos conceitos de MMC e MDC. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas, a sequência para esta expressão é: primeiro, resolver a subtração dentro do parênteses, utilizando o conceito de denominador comum. Segundo, somar o resultado da subtração com a fração 1/6, utilizando denominadores comuns. Terceiro, simplificar o resultado final, reduzindo a fração sequencialmente por 2, 3, e por aí adiante, não utilizando o conceito do MDC. Passo 1. A subtração dentro do parênteses tem como denominadores o 3 e o 4, pelo que o denominador comum é 12. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 1/12. Passo 2. A adição de um 6 com 1/12 tem denominadores diferentes, o 6 e o 12, pelo que o denominador comum é 72. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 18/72. Passo 3. Temos a simplificação da fração 18/72. 18 e 72 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 9/36. 9 e 36 não são simultaneamente divisíveis por 2, mas são simultaneamente divisíveis por 3. Pelo que obtemos a fração 3/12. 13 e 12 não são simultaneamente divisíveis por 2, mas são simultaneamente divisíveis por 3. Pelo que obtemos a fração 1/4. O resultado da expressão é 1/4, uma fração irredutível. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas, a sequência para esta expressão, como apresenta apenas adições e subtrações, o sentido da resolução é da esquerda para a direita. Primeiro, resolver a subtração 7/9 menos 3/4 utilizando o conceito de denominador comum. Segundo, somar o resultado da subtração com a fração 5/12, utilizando denominadores comuns. Terceiro, simplificar o resultado final, reduzindo a fração sequencialmente por 2, 3, e por aí adiante, não utilizando o conceito do MDC. Passo 1. A subtração tem como denominadores o 9 e o 4, pelo que o denominador comum é 36. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 1/36. Passo 2. A adição de 1/36 com 5/12 tem denominadores diferentes,
o 36 e o 12. Pelo que o denominador comum é 36, porque o maior é múltiplo do menor. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 16, 36avos. Passo 3. Temos a simplificação da fração 16, 36avos. 16 e 36 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 8, 18avos. 8 e 18 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 4 nonos. O resultado da expressão é 4 nonos, uma fração irredutível. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas, a sequência para esta expressão é: primeiro, resolver a adição dentro do parênteses, utilizando o conceito de denominador comum. Segundo, subtrair ao resultado da adição a fração 6/8, utilizando denominadores comuns. Terceiro, simplificar o resultado final, reduzindo a fração sequencialmente por 2, 3, e por aí adiante, não utilizando o conceito do MDC. Passo 1. A adição dentro do parênteses tem como denominadores o 5 e o 10. Pelo que o denominador comum é 50. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 65, 50avos. Passo 2. A subtração das 65, 50avos com 6/8 tem denominadores diferentes, o 58. Pelo que o denominador comum é 400. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 220, 400avos. Passo 3. Temos a simplificação da fração 220, 400avos. 220 e 400 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 110, 200avos. 110 e 200 são simultaneamente divisíveis por 2, pelo que obtemos a fração 55, 100avos. 55 e 100 não são simultaneamente divisíveis por 2, nem por 3, mas são simultaneamente divisíveis por 5, pelo que obtemos a fração 11, 20avos. O resultado da expressão é 11, 20avos, uma fração irredutível. Vamos então iniciar a resolução das expressões, pelo segundo método, recorrendo aos conceitos de MMC e MDC. Passo 1. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas. A sequência para esta expressão é: primeiro, resolver a subtração dentro do parênteses, utilizando o conceito de MMC. Segundo, adicionar a fração 6 com o resultado da subtração, utilizando o MMC. Terceiro, simplificar o resultado final, utilizando o conceito de MDC. Passo 2. A subtração dentro do parênteses tem como denominadores o 4 e o 3. Pelo que o MMC é 12. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 1, 12avos. A adição de um sexto com 1, 12avos tem denominadores diferentes, o 6 e o 12. Pelo que o MMC é também 12. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 3, 12avos. Passo 3. Temos a simplificação da fração 3, 12avos. O MDC entre 3 e 12 é 3. Dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, obtemos a fração 1/4.
O resultado da expressão é 1/4, uma fração irredutível. Passo 1. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas. A sequência para esta expressão, como apresenta apenas adições e subtrações, o sentido da resolução é da esquerda para a direita. Primeiro, resolver a subtração 7/9 menos 3/4, utilizando o MMC. Segundo, adicionar o resultado da subtração com a fração 5/12, utilizando o MMC. Terceiro, simplificar o resultado final, utilizando o conceito de MDC. Passo 2. A subtração 7/9 menos 3/4 tem como denominadores o 9 e o 4, pelo que o MMC é 36. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 1/36. A adição do resultado da subtração com a fração 5/12 tem como denominadores o 36 e o 12, pelo que o MMC é 36. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 16/36. Passo 3. Temos a simplificação da fração 3/12. O MDC entre 16 e 36 é 4. Dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, obtemos a fração 4/9. O resultado da expressão é 4/9, uma fração irredutível. Passo 1. Tendo em conta as regras de prioridade para resolver expressões matemáticas. A sequência para esta expressão é: primeiro, resolver a adição dentro do parênteses, utilizando o conceito de MMC. Segundo, subtrair ao resultado da subtração a fração 6/8, utilizando o MMC. Terceiro, simplificar o resultado final, utilizando o conceito de MDC. Passo 2. A adição de 3/5 com 7/10 tem como denominadores o 5 e o 10, pelo que o MMC é 10. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da adição é 13/10. A subtração da fração 6/8 ao resultado da adição tem como denominadores o 10 e 8, pelo que o MMC é 40. Utilizando o mesmo denominador, é necessário multiplicar os numeradores pelos respectivos fatores, de modo que as frações sejam equivalentes às anteriores. O resultado da subtração é 22/40. Passo 3. Temos a simplificação da fração 22/40. O MDC entre 22 e 40 é 4. Dividindo o numerador e o denominador pelo MDC, obtemos a fração 11/20. O resultado da expressão é 11/20, uma fração irredutível.